relação à água, como que a gente vai fornecer água para os pintinhos dentro do galpão? Temos diferentes tipos de bebedouros que podem ser utilizados com essa finalidade, tá? O que é constituinte, né, do sistema de abastecimento de água? Caixa d'água e bebedouro, tá? Que tipos de bebedouros que nós temos aí? Nós temos bebedouros que são manuais, como o copo de pressão. Todo mundo que tem criação caipira, né, pequenas criações, já deve ter visto um bebedouro do copo de pressão, que é esse daqui, né? Como que funciona esse bebedouro? A gente coloca a água aqui dentro, né? Acopla o prato e conforme a ave vai tomando, a água vai caindo por esse buraquinho que vocês podem observar aqui, ó, tá? Problema de bebedouro copo de pressão, assim como bebedouro pendular, manejo, tá? Você tem que abastecer o bebedouro e você tem que lavar o prato do bebedouro diariamente, algumas vezes até 2 vezes por dia, porque a ave ela consome ração e leva esse resto de ração para o bebedouro. Esses nutrientes em contato com a água podem favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que podem adoecer sua ave. Um outro tipo de bebedouro que nós temos é esse daqui, ó, é o que a gente chama de pendular, né? Esse pendular, a gente liga esse bebedouro à rede de água, né? E nós temos uma válvula que vai permitir o ajuste da quantidade de água que cai aqui no prato do bebedouro, tá? Apertando, né? Tá vendo aqui essa molinha aqui, ó? Apertando, né? Ou afrouxando a mola, eu consigo alterar a quantidade de água que cai aqui no prato. Tanto o bebedouro copo de pressão quanto o bebedouro pendular hoje em dia são utilizados mais em criações caipiras, né? Criações menos tecnificadas. Por quê? São bebedouros que dão muito manejo, você precisa lavar diariamente. Imagina o produtor de frango de corte, aquele produtor industrial que eu disse para vocês, que tem pelo menos 80 mil aves dentro do seu galpão, trabalhando com bebedouros que precisa ter lavagem diária. Então, o que o produtor... Vou passar aqui, gente, depois eu retorno. Então, o que o produtor, né, de frango de corte industrial utiliza atualmente como bebedouro? Esse daqui, ó. Esse daqui, pessoal, que eu tô mostrando para vocês, é o bebedouro que nós chamamos tipo nipple, tá? O que é um bebedouro tipo nipple? Nipple, né, em tradução literal para o português, é chupeta. Como que funciona o bebedouro tipo nipple? Aqui, gente, vocês estão vendo que eu tenho o bico do bebedouro, é esse daqui, né? Aqui dentro, tá? Eu vou ter uma mola com uma esfera, tá? Como que funciona isso daqui? Toda vez que o pintinho mexe, toda vez que o pintinho mexe no bico, ele balança essa esfera e a água cai para que ele possa consumir, tá? É excelente para o produtor em larga escala, né? Porque não tem manejo, ele não precisa ficar lavando o bebedouro todos os dias como as outras opções que eu mostrei para vocês. Tem muita gente que vê essa taça aqui, ó, né? E fala, professora, mas eu não tenho que encher a taça para o pintinho tomar? De jeito nenhum, tá? Qual que é o objetivo de se ter essa taça embaixo do bico? O objetivo da taça embaixo do bico é receber a água que o pintinho derramou durante o processo de bicagem, tá? Por que isso? Porque senão aquela água que o pintinho derramar vai se acumulando sobre a cama. E cama e água, a gente viu que a gente pode ter problemas de desempenho, tá? Então, o mais usado atualmente é esse bebedouro aqui, o nipple. Aqui, gente, eu trouxe para vocês alguns números, tá? Somente para a questão de planejamento posterior. Então, o bebedouro do tipo copo de pressão, que é aquele que eu mostrei lá atrás, ele tem capacidade para 100 aves. O bebedouro pendular, cada bebedouro pendular dá para 80 a 100 aves. E o nipple, que é o mais usado, né, a capacidade dele difere com o tipo de animal. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com frango de corte matriz, um bebedouro dá para 12 a 15 aves. Se eu estou trabalhando com poedeiras em gaiolas, um bebedouro dá para 5 a 10 aves. Se é pintinho em gaiola, um único bico de nipple dá para 15 a 20 aves,
relação ao fornecimento de ração, o que é constituinte, né, o que constitui o sistema de abastecimento de ração? Os silos e os comedouros. Assim como os bebedouros, nós temos comedouros que são manuais e nós temos comedouros automáticos. O manual mais utilizado é o tipo tubular, tá? Como que funciona um comedouro tubular, gente? A gente tem um tubo, tá? E nós temos um prato. A altura desse tubo ela pode ser ajustada de acordo com a quantidade de ração que eu quero que caia no prato. Então eu venho, coloco a ração manualmente e faço a regulagem de ração que eu quero que caia dentro do prato, tá? Tudo de maneira manual. Consequentemente, dá muito trabalho, né? E não é um tipo de comedouro muito indicado para as criações industriais. Porque você pensa bem, 100 mil aves dentro da propriedade, você tendo que abastecer ração manualmente. Então, o que nós utilizamos dentro das produções, né, industriais? O que a gente mais utiliza são os comedouros automáticos ou comedouros helicoidais. Por que são chamados assim helicoidais? Estão vendo esse cano aqui, ó, né, que passa ao longo do galpão? Ele tem um sistema de rosca sem fim dentro dele. Como que funciona isso? Então a ração ela está armazenada lá no silo, fora do galpão, e por esse sistema de rosca sem fim, a ração ela vai ser trazida até o comedouro. Então a ração ela vem passando pelo cano, quando ela encontra a abertura do comedouro, ela cai para o prato. Tá? Professora, quem aciona, né, a distribuição da ração ao longo do dia? Eu preciso que o granjeiro faça isso? Não. Por quê? No final da linha de distribuição, nós vamos ter o que nós chamamos de prato de comando. Qual que é a função do prato de comando? Estão vendo esse fio aqui, ó? É um sensor, tá? O prato de comando, gente, ele tem um sensor, tá? Que quantifica o peso desse prato. Então, quando o prato está mais vazio, ele fica mais leve. Consequentemente, o sensor detecta que esse prato está mais leve e aciona o fornecimento de ração por toda a linha. Então, toda vez que o prato de comando estiver mais leve, que é esse prato aqui, né, o sensor vai mandar uma mensagem para o sistema dizendo que é momento de fornecer ração ao longo da linha, tá? E isso é bom. Por que que é bom? Porque toda vez que eu aciono o prato de comando, né, que eu aciono o sistema, a ração vem girando pelo cano, conforme eu disse para vocês ali no sistema de rosca sem fim, e ela faz um barulho. Toda vez que a ave ouve esse barulho, ela vem até o prato consumir, tá? Então, esse sistema acaba estimulando a ave ao consumo e, consequentemente, ao seu rápido desempenho. Nós precisamos ter alguns cuidados com a instalação do prato de comando. Primeiro, ele tem que ficar afastado a pelo menos 3 metros da parede final do aviário. Porque se eu deixar ele muito próximo à parede, eu vou limitar o número de aves que vai chegar nele. E se tem poucas aves chegando no prato de comando, consequentemente, tem poucas aves consumindo, né? E eu não vou acionar tantas vezes a linha de comedouros ao longo do dia.